Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, em especial queridas irmãs da nossa UFADEB Jardim Ângela, estamos aqui para a gravação de mais um conteúdo do 51º encontro das nossas irmãs do Círculo de Oração aqui do Setor 14 Jardim Ângela, e eu me sinto muito honrado porque hoje nós estamos com uma presença ilustre aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo. Estamos aqui com um cantor, adorador, servo de Deus, homem de Deus. Samuel Tairone está nos dando a honra de estar aqui conosco. Esteve louvando no nosso congresso neste domingo e ele já vai falar para vocês, mas o fogo desceu, meus irmãos. Glória a Deus. Que culto glorioso. E Samuel, para nós é realmente um prazer, um privilégio te receber. Segunda vez que você está vindo aqui na casa, né? E eu gostaria que já nesse primeiro contato, já dando um alô, a paz do Senhor para os irmãos e especialmente para as nossas irmãs, você falasse sobre como foi a expectativa para chegar nesse dia e também contar um pouquinho para todos o que você sentiu aqui nesse congresso das nossas irmãs. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor você que está me assistindo aí, Pai do Senhor a todos da Assembleia de Deus, esse setor abençoado, setor 14, Jardim Ângela, queridas irmãs da UFADEB, Pai do Senhor Jesus. Olha, a minha expectativa foi muito grande, mas muito mesmo. Eu estava até comentando essa semana que foi muito de Deus a minha vinda para cá, porque eu sempre acompanhei o Jardim Ângela. A primeira vez que eu vim aqui foi em 2022 e já faz 3 anos, né? Se passou esses 3 anos, eu sempre acompanhando o Jardim Ângela na intercessão e vendo o que Deus está fazendo aqui nesta igreja. E foi muito de Deus, assim, porque eu estava maratonando alguns vídeos da UFADEB aqui do Jardim Ângela. E na mesma semana, eu falei, nossa, Jesus, eu queria tanto voltar lá para aquela casa, adorar com os irmãos ali. E foi tão de Deus porque eu estava assistindo um vídeo, até publiquei um vídeo nas minhas redes sociais, de um cantor amigo querido, Val, cantando aqui. E eu assisti, eu falei, Senhor, será que um dia o Senhor vai me preparar de eu estar lá com as irmãs, dando glória, marchando, cantando, dizendo que o Senhor é Deus? Aí foi tão de Deus porque passou uma semana. Não deu depois do vídeo, passou 3 dias. E aí quando passou 3 dias, o pastor Marcos me liga. E aí quando ele me liga, ele fala, tem disponível tal data? Eu falei, tem. E, irmãos, quando ele falou que era o congresso da UFADEB, é porque meu apartamento não pode pular. Mas eu pulei de um pé só, assim, ó, dando glória, aleluia. Até acordei minha mãe e falei, mãe, glória a Deus, eu vou estar na UFADEB, mas é um sentimento de muita alegria, porque essa casa aqui é diferenciada, meus irmãos. Este lugar aqui é diferenciado. Então, isso é isso que me alegra, que aqui o povo é sedento por Deus e uma chama pentecostal que arde todos os dias. Glória a Deus, Samuel. E assim como realmente, para a glória do Senhor, o setor tem vivido um momento especial, cultos maravilhosos, especialmente os nossos congressos, Deus tem feito coisas assim extraordinárias. Mas olhando para você, e aí eu já queria puxar um pouquinho mais da sua história, a gente vê que você também é um jovem diferenciado, porque honras e glórias para Jesus, mas na sua idade, ter como prioridade se entregar para fazer aquilo que Deus colocou na sua mão, utilizar desse dom maravilhoso para exaltar o nome do Senhor, é algo que alegra o coração de todos que vêm, em especial com certeza das irmãs, que são as grandes intercessoras dessa juventude. Sim. Então eu gostaria que você, Samuel, filho do irmão Jaime, da irmã Suelen, que também estão nos acompanhando aqui, contasse pra gente um pouquinho mais da sua história, da sua infância, como que iniciou, quando você percebeu que realmente Deus tinha te chamado para louvar, como foram as primeiras oportunidades. Conta um pouquinho pra gente da sua história. Então, irmãos, foi muito assim, rápido, né, o que Deus fez ali na minha trajetória. Quando a minha mãe nem sabia que eu estava na barriga dela, Deus usou um profeta e disse assim, a senhora vai gerar um menino e esse menino vai ser diferenciado. Glória a Deus. Esse menino vai cantar, vai tocar, vai pregar, vai profetizar e eu vou levar ele para as nações. Minha mãe ficou assustada, falou, Senhor, como nações? Eu moro no interior de São Paulo, como que o Senhor vai soprar para as nações? A gente é tão pequeno, nós somos tão pequenos. Mas ali, naquela dúvida, vendo o que o Senhor iria fazer, e de fato, irmãos, eu nasci, e desde o meu primeiro ano para frente de idade, os meus pais viram a diferença de Deus sobre a minha vida, que eu era um menino diferente. Primeiro porque eu nunca me envolvi, meus pais sempre me apresentaram brinquedo, carrinho, bola, pipa,
Meu pai já tentou me jogar, me levar na quadra de futebol, mas, irmãos, eu sou pentecostal e eu sou assembleiano. E era culto de manhã, culto de tarde, culto de noite, o dia inteiro. E a minha mãe até ficava, Samuel, para de gritar, que era o dia inteiro. Era da glória, da glória, da glória. Ela profetizando para lata de tinta. Glória a Deus. Era dando glória. Eu pegava o banquinho ali, os panos da minha mãe, fazia culto, colocava o fundo musical. Eita, glória. Lá no meu computador. É pentecostal mesmo. Desde criança, pentecostal. E aí era assim, culto de manhã, de tarde, de noite, na igreja, toda segunda-feira, estudava o período inteiro integral, saía 4h30 da escola, 7 horas eu estava na igreja, trabalhando na igreja, limpando a igreja com as irmãs do ciclo de oração. Então, graças a Deus, eu nasci num lar cristão e sempre fui envolvido, né, com as coisas e a obra de Deus. E ali meus pais começaram a ver um diferencial, porque a partir dos 2 anos de idade, eu gostava muito de cantar e de pregar, mas especialmente cantar. E eu cantava muito, né, na minha igreja, onde eu congregava. E teve uma vez que a igreja estava passando por um momento muito difícil. Estava passando por um momento de tristeza. Não sei o que aconteceu lá. Não sei se foi divisão, não me lembro, não me recordo. Mas aconteceu que a igreja estava muito fria espiritualmente por conta deste baque que baqueou a igreja. E ali me deram uma oportunidade para cantar. Eu disse, vamos ver o Samuelzinho cantar aqui. Eu tinha 2 anos de idade, quase 3. E ali eu comecei a cantar aquele hino. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia! Irmãos, não sei o que Deus fez ali, mas quando eu comecei a cantar, Deus envolveu a casa numa glória. Deus alegrou os irmãos. E ali eu comecei a profetizar. No meio do louvor ali, Deus me tomando para profetizar, para falar. E eu já falava em línguas estranhas. Eu já fui batizado pela graça e misericórdia de Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo com 3 anos de idade. Glória a Deus. E aí minha mãe até assustou, falou, meu Deus, será que esse menino está imitando alguém? Mas Deus usou uma profeta e disse assim, não, é eu que estou usando. Glória a Deus. É eu que vou levantar. Esse menino é meu ungido. Então, assim, a minha trajetória foi sempre dentro da igreja, sempre envolvido nas igrejas, culto, vigília, monte. E sempre cantando, adorando ao Senhor. E ali dos partidos 2 anos para frente, eles viram um diferencial de Deus na minha vida. Glória a Deus. E ali foi ali que começou o início do meu ministério. Glória a Deus, que bênção. E a gente sabe que Deus, quando Ele chama alguém, Ele se responsabiliza por todas as partes. Né? Sim. Ele quem prepara, Ele quem abre as portas, dá as oportunidades, cuida de todos os detalhes da vida. É Ele quem reveste com o poder do Espírito Santo para capacitar para fazer. Mas eu gostaria de saber também, Samuel, embora você seja muito jovem, com essas oportunidades que Deus tem te dado, e a gente sabe que quem é chamado por Deus tem algo diferente na vida. Então, eu não sei se seria um conselho a melhor palavra, mas eu gostaria que você, como um jovem cristão pentecostal assembleiano, Ô glória! Do Belém, ô glória! Belemita, glória a Deus, congrega lá em Sumaré, com o nosso querido pastor José Felipe, que é da diretoria da nossa igreja. Conta pra gente, deixa até pra juventude que com certeza vai assistir também esse vídeo. Amém. Qual é o segredo, ou melhor dizendo, como precisa ser a vida de um jovem que se disponibiliza desde cedo a servir ao Senhor? O que tem que ter de diferente no dia a dia, na forma de lidar com as coisas, de se relacionar com as pessoas? Como tem que ser o diferencial de um jovem assembleiano e de um jovem crente usado por Deus? Então, isso é muito fácil falar porque eu tenho vivido isso na minha trajetória. Mas um conselho que eu deixo para a juventude é: a oração é a chave da vitória. Glória a Deus. Nunca cesse de orar, nunca pare de orar. Coloque Deus em primeiro lugar, a sua família, honre seus pais, honre sua família. Deus em primeiro lugar, claro, com certeza. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós ouvimos uma ministração do querido Napoleão Falcão sobre a volta de Cristo. Jesus está voltando. Glória a Deus. Então nós temos que manter as nossas lamparinas acesas. Verdade. E como que nós vamos manter? Oração, jejum e palavra. Esses 3 tópicos são os tópicos que eu mais uso na minha trajetória, no meu ministério. Oração, jejum e palavra. E nada para minha glória, porque nós somos só um instrumento e o Senhor é quem derrama azeite, o Senhor é quem usa. Mas, irmãos, a oração, ela abre portas. A oração é a chave da vitória.
Não sei se a porta está fechada e você quer que essa porta se abra, ore, porque essa porta vai se abrir. Porque enquanto você está orando, pode estar orando no secreto, porque a Bíblia diz, entre no teu quarto, fecha a tua porta e fala comigo que está em secreto. E quando você ora ao Pai em secreto, em silêncio, o Senhor te recompensa. Porque tem muita gente que acha que o céu não vai fazer, que o céu não vai trabalhar, mas Jesus está trabalhando por você e Ele vai te moldando. E quanto mais oração, mais jejum, mais você consegue matar a sua carne, mais você consegue renunciar. Em questão do ambiente que você falou, eu sempre oro a Deus e falo, Senhor, eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. Seja diferente, não seja igual a todo mundo. Eu oro ao Senhor e peço, Senhor, eu não quero que as pessoas cheguem a mim e digam assim, ah, esse menino aí é só mais um. Esse menino aí é só mais um que tem do grupo. Não, eu oro ao Senhor com muito temor e falo, Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem assim, este menino é diferente, este menino carrega diferença. E eu louvo a Deus por isso, toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Senhor. Glória a Deus. Mas priorize isso na sua casa, na sua vida ministerial. Ore, busque, se entregue mesmo, mergulhe. Você que está na juventude, mergulhe mais ainda. Você que está na faculdade, eu sei, a vida é corrida, mas nunca deixe de deixar ou separar um tempo para Deus. Porque quando você entrega a sua adoração ao Senhor, enquanto você se entrega e se aprofunda na graça, a graça que nós não merecemos, Ele te renova, Ele te ajuda, Ele te sustenta. Glória a Deus. Então, essa é a dica que eu deixo, que o Senhor é a nossa força e Deus é a prioridade de todas as coisas. E esses 3 tópicos são os tópicos que mais me marcam desde o começo do meu ministério. Glória a Deus, Samar. E nisso, nas suas palavras muito maduras e muito direcionadas por Deus, a gente percebe algo que o nosso pastor, pastor Marco, ele sempre diz, que idoneidade não se prova com cãs brancas. Claro, nós devemos muito respeito e muita honra aos pais da nossa igreja, aqueles que nos ensinam há muitos anos, mas nós também cremos que Deus pode levantar na nossa geração jovens como você, para fazer a diferença. Isso alegra o nosso coração. E no contexto que nós estamos aqui hoje, da UFADEB, do Círculo de Oração, quando a gente pensa nas irmãs, a gente já pensa naquelas experiências que é só com muita fé que a gente consegue compreender. Verdade. E eu gostaria que você deixasse também para todos os irmãos uma experiência com Deus que te marcou, algo que você lembra na sua trajetória, que realmente foi um ponto marcante na sua vida. Olha, eu tenho muitas experiências, pela graça e misericórdia de Deus, eu já vivi muitas experiências, mas eu tenho uma que o Senhor me marcou muito, que foi eu estava numa cruzada, eu sempre falo isso, eu estava numa cruzada em São Paulo e foi uma glória, o Senhor destravou ali uma barreira, do lado da cruzada tinha um centro de macumba e ali eu já ouvia o barulho do batuque e aquela glória e o Senhor destravando, o Senhor quebrando os laços, enquanto um estava trabalhando ali para Satanás. Nós estávamos adorando ao Senhor ali naquela cruzada. E o Senhor disse, vá atrás do palco, porque eu vou curar uma irmã. Glória a Deus. E aí eu falei, Jesus, como assim vá atrás do palco que eu vou curar uma irmã? Ele tem que ter ousadia, né? Eu falei, Jesus, que doideira é essa? E aí eu falei assim, Jesus me ajuda. Aí eu senti, vai lá. Sabe quando o Espírito Santo vai? Sim. Vai. Eu falei, Jesus, será que é? Vai. E ali eu escutei uma voz de umas irmãs orando atrás. E eu falei assim, eu vou. E aí quando eu fui, cheguei lá, tinha uma irmã de muleta. E o Senhor falou assim, estou descendo com brasa de fogo. E eu via como se uma bola de fogo descesse sobre as irmãs ali. E aí nós fizemos uma roda de oração. O Senhor me comoveu para fazer uma oração ali. E quando nós fizemos aquela oração, eu via como o Senhor descia como bola de fogo. E quando o Senhor falou assim, receba a brasa de fogo, as pernas das irmãs começaram a tremer. As irmãs começaram a tremer, falar em outras línguas estranhas. E o Senhor falou assim, abra a sua mão. Quando eu abri a minha mão esquentou. Glória a Deus. E eu falei assim, esta labareda que você está sentindo, até arrepio. Esta labareda que você está sentindo, coloque sobre as pernas dessa irmã. Irmãos,
Quando eu passei a mão embaixo nas pernas da irmã, a irmã começou a se tremer, se tremer, se tremer, se tremer. Eu falei assim, ó, receba a cura em nome de Jesus. Levanta e anda. Ela estava orando sentada, porque ela não estava conseguindo levantar. E ali eu falei, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí eu peguei as muletas dela, deixei de lado. Eu falei, levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, foi algo terrível de Deus. Ela levantou e saiu andando. Lá na frente voltou. Mais de 1 metro de distância. E ela foi e voltava. Foi e voltava. Eu falei, vai, volta, vai, volta. Falei assim, receba a tua cura em nome de Jesus. E aí depois do segundo dia, ela chegou em mim e falou assim, meu filho, é de Deus. Porque fazia mais de 10 anos que eu não conseguia dormir como eu dormi hoje, porque eu tinha dor nas minhas pernas. Minhas pernas eram muito inchadas, mas eu senti um renovo, as minhas pernas desinchou. Glória a Deus. E eu dormi que nem um leão. Glória a Deus. E ali ela disse assim, eu falei, glória a Deus, receba a tua vitória em nome de Jesus. Glória Essa experiência me marcou muito, 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 que foi numa cruzada lá no Maranhão, em São Luís. Entre tantas outras experiências que a gente, se ficar falando aqui, vai dar um podcast, vai dar 2 horas de podcast. Mas essa experiência foi uma das mais marcantes que me marcaram no período do meu ministério. Que bênção, Samuel. Isso nos alegra porque tem pessoas que olham para a nossa geração e às vezes pensam que talvez a gente não tenha o desejo de viver esse tipo de experiência. Mas você é o tipo de jovem que prova que a chama também está acesa no nosso coração e que nós desejamos aprender com essas mulheres de Deus, buscar cada dia mais, porque nós cremos que Deus ainda faz milagres. E para a gente já partir para encerrar, Samuel, foi uma noite muito marcante, eu creio que tenha sido para você, assim como foi para todos nós. Foi um prazer recebê-lo aqui. Queremos que você volte logo, em nome de Jesus. Glória a Deus. E sei que essa oportunidade já está sendo preparada. Oh, glória. Mas para a gente encerrar, eu gostaria, assim como você louvou maravilhosamente, usado por Deus aqui, que você deixasse uma palhinha de um louvor aqui para a gente também. Deixa sim. Você que ainda não ouviu minha música nova, vai lá, pesquise lá no YouTube Que Presença é Essa, rumo a 3 milhões para a glória de Deus. E que a presença invada a sua casa. Sinta esta presença aonde você está. Busque a presença, porque quem tem a presença é diferente. É verdade. O que adianta ter tudo na vida, mas se a presença de Deus não for comigo, assim como Moisés diz, não me faça descer daqui. Então escute essa canção. Quem já provou da sua glória sabe que um dia contigo vale mais que 1000 lá fora. Quem já entrou no Santo dos Santos não sobreviverá distante da presença. Levante as suas mãos. Quem já provou da tua glória dos santos não sobreviverá distante da presença. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Que presença é essa que enche toda a casa? Ninguém consegue resistir. É o peso da tua glória. Presença que restaura, presença que transforma.